Essa aqui é a questão 17 do capítulo 14.7. Ela diz o seguinte: determine os valores máximos e mínimos locais e pontos de cela da função. Se você tiver um programa de computador para desenhar em 3 dimensões, trace o gráfico da função usando um ponto de vista e domínios convenientes para mostrar os aspectos importantes da função. E a função é essa aqui. É essa função com 2 variáveis, y2 menos 2y cosseno x, só que ela não é para considerar todo o R2 como domínio, é para considerar só esse pedaço aqui do R2. Ó. Só para considerar só os pontos do R2 que estão entre essas duas retas, x igual a menos 1 e x igual a 7. Então é uma faixa. Tá? Então é para encontrar os pontos máximos e mínimos, não em todo o R2, só dentro desse território aqui, x entre menos 1 e 7. Tá bom? Então, mas vamos, a princípio, pensar em todo o R2. Como encontrar os pontos críticos de uma função? Né, e classificá-los em pontos de máximo local, mínimo local ou ponto de célula. Os candidatos a ponto de máximo e mínimo são os pontos onde são os pontos críticos, onde a derivada não existe, né, aquelas quinas, ou onde as derivadas são nulas, onde o plano tangente ao gráfico da função é horizontal. Tá? Então vamos lá, vamos determinar os pontos críticos. Vamos derivar e igualar a zero. Então, a primeira parte é essa. Vamos identificar, vou botar aqui, os pontos críticos. São pontos onde as derivadas são nulas, pontos onde o vetor gradiente é o vetor nulo. O vetor gradiente você sabe que é composto pelas derivadas parciais. O nosso exercício aqui agora é calcular as derivadas, igualar a zero e resolver o sistema. Tá? A derivada de f com relação a x, aqui ó, a derivada aqui é zero, derivada com relação a x repete a parte que envolve y, que eu trato como constante, e derivada de cosseno é menos seno. Então aqui acaba ficando mais seno de x. Tá? Derivada com relação a y é 2y menos 2 cosseno de x, igual a zero, zero. Isso aqui é um sistema, porque são duas equações. Nós temos 2y seno x igual a zero, e temos 2y menos 2 cosseno x igual a zero. Então temos que resolver esse sistema, que pode ser simplificado. Posso simplificar a primeira equação por 2 e caímos nesse aqui. Tá? E posso simplificar a segunda equação também por 2. Caímos aqui. Então precisamos resolver esse sistema. Na primeira equação, temos y vezes seno de x igual a zero. O produto é nulo quando y é igual a zero ou quando seno de x é igual a zero. Um dos termos tem que ser nulo. Substituindo isso aqui na segunda equação, temos zero menos cosseno de x, que é igual a zero. Caímos nessa aqui, ó. Caímos na seguinte equação. Cosseno de x é igual a zero. Que é uma equação trigonométrica. Tá? Eu gosto de resolver equação trigonométrica analisando o círculo trigonométrico. Pensa lá num círculo de raio 1. Aqui eu tenho os arcos, né? Os arcos notáveis, ou todos, pode considerar todos. Eu quero saber todos os arcos que o cosseno é zero. A gente sabe que no círculo trigonométrico, a gente observa o cosseno de x aqui, de um ângulo qualquer, observando a projeção dele aqui, ó, no eixo x. Tá? Então, seja x aqui um arco qualquer. A projeção desse x no eixo x, desse arco, né, no eixo x, é o cosseno. Então, quais são os ângulos que a projeção é zero? Eu tenho esse aqui, que é o 90 graus, e esse aqui. E todos os seus arcos congruentes. Né? 90 graus mais π, mais, e todos, e assim vai. Então, não é uma resposta.
a gente aqui encontra infinitas respostas. O conjunto solução aqui não é só um valor de x. Tá? O conjunto solução aqui é o seguinte, o x pode ser 90 graus? Pode ser. Π sub 2? Pode. Mas pode ser π sub 2 mais π. Não é verdade? Vai ser 3π sub 2. Mas pode ser 3π sub 2 mais 2π. Mais π de novo. Né? Então, esse aqui ó, não me dá só uma resposta, me dá um conjunto com infinitas. E pode ser π sub 2 também menos π. Então, são infinitas respostas. Então, aqui nós vamos ter infinitos valores de x. Todos eles associados ao y igual a zero. Então, na direção de y igual a zero, vamos ter infinitas soluções, infinitos pontos críticos. Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu tenho seno de x igual a zero. Tá? Seno de x igual a zero, eu tenho várias soluções. São todos os arcos que a projeção lá no eixo y é zero. Então é 0, π, 2π, 3π, né? São as quantidades de π inteiras. Todos os arcos que são inteiros de π, 1π, 2π, 3π, ou menos 1π, menos 2π, menos 3π, vai ser solução dessa equação aqui. Tá? E jogando isso na segunda, eu posso falar assim, de forma resumida, eu posso falar que a solução aqui é x igual a k vezes π, com k inteiro. Jogando isso aqui na segunda equação, vamos ter y igual a y menos cosseno de uma quantidade inteira de π. Tá? Que aqui é igual a zero. Aqui eu tenho y igual a cosseno de kπ. Então, se a quantidade de π são quantidades inteiras, também eu posso analisar isso no círculo trigonométrico. Uma equação trigonométrica nunca é tão trivial assim. Então, são esses ângulos aqui, são esses e esses. Todos esses ângulos aqui são os ângulos, os arcos que o seno é nulo. O y vai ser exatamente o cosseno desses ângulos, ou seja, o y vai ser menos 1 e 1. Menos 1 e 1, menos 1 e 1. Tá? Então, se for 0π, 2π, 4π, se for uma quantidade par, né, se o coeficiente ali de π for par, se o k ali for par, o y vai ser cosseno desse, então vai ser 1. Se a quantidade for ímpar, o y associado vai ser menos 1. Então nós temos infinitas soluções. Vamos tentar resumir isso aqui. Eu posso tentar escrever isso de forma algébrica ou numa tabelinha. Deixa eu ver se fica mais prático. Só para ter uma ideia. Né? Então, ok, da primeira solução, nós temos o y igual a zero. Então, associado a y igual a zero, associado aqui ao y igual a zero, eu tenho um x valendo π sub 2 mais uma quantidade de π, mais uma volta. Então, são pontos que têm esse formato. E aqui, associado aqui à segunda resposta, segundo padrão, né, de resposta, aos valores de x, se forem múltiplos inteiros de π, eu vou ter ou mais 1 ou menos 1 para y. Tá? Se o k for par, aqui é mais 1. Se o k for ímpar, aqui é menos 1. Depende. Tá? Acho que vou deixar assim indicado. Então, esse sistema não tem só uma solução ou um conjunto finito de soluções. Esse sistema aqui, ele apresenta infinitas soluções. Então, são muitos pontos para serem analisados. Mas percebe que tem um padrão. Tá? Agora, será que esses pontos são máximos? Todos eles são máximo local? Todos eles são pontos de mínimo local? Ou são pontos de Sela? Né? Espero que dê para a gente analisar isso agora pelo teste derivado da segunda. Mas o padrão de resposta é esse.
Vamos agora fazer o teste da derivada segunda. Voltando aqui para as derivadas primeiras, nós temos aqui as derivadas de primeira ordem, com relação a x e com relação a y. O teste da derivada segunda eu preciso calcular as derivadas de segunda ordem. Vamos calcular aquela função d, onde aqui eu derivo com relação a xx, xy, yx, yy. Se eu derivar aqui a primeira com relação a x de novo, eu vou ter 2y, estou derivando aqui, tá? A derivada, vou me preocupar só com a derivada de seno. A derivada de seno de x é cosseno de x. Se eu derivar a primeira aqui, que eu já derivei com relação a x, lembra aqui, ó. Essa aqui é a minha derivada com relação a x, tá? Se eu derivar com relação a y, eu tenho 2. O y da derivada é 1, aqui fica seno. Seno de x. Se eu derivar a função que eu já derivei com relação a y, se eu derivar agora com relação a x, aqui zero, que repete 2, derivado de cosseno é menos seno, então fica 2 seno x. Então essa aqui é igual a essa. E se eu derivar com relação a y, eu tenho 2 só. Então nós temos isso aqui. Essa é a função d. Tá? Dá para simplificar alguma coisa? A função d vai ser produto aqui da diagonal principal, 4y cosseno x, menos produto da diagonal secundária, 4 seno ao quadrado de x. Então essa é a função d. Para cada ponto desse aqui, eu preciso calcular a função d. Se a função d for positiva, pode ser máximo ou mínimo local. Se for negativa, enfim. Tá bom? Então, para esse padrão aqui, ó, por exemplo, a função d, para esse padrão aqui de pontos, ó, x igual a 90 graus, pi sobre 2, ou qualquer múltiplo dele, né? Assim, ele mais arcos congruentes a 90 graus, pi sobre 2 ou 3π sobre 2. Todos esses pontos aqui, ó, todos os seus congruentes, arcos congruentes. Então nós temos esse padrão aqui para x e y vale sempre zero. Ora, se o y vale zero, a primeira parcela aqui zera. A minha atenção está na segunda parcela. Tá? Observa que esses pontos é seno. Ora, o seno desses arcos aqui ou é 1 ou é menos 1. Como está ao quadrado, vai ser 1. Tá? Então isso aqui me dá sempre 1. Então aqui é menos 4. Então todos esses pontos aqui têm D negativo. Se o D é negativo, é um ponto de célula. Todos esses pontos, apesar de serem infinitos pontos, foi possível verificar que o sinal de todos eles na função d vai ser negativo. Ou seja, todos esses pontos aqui são pontos de célula. Então, no gráfico dessa função, não é um gráfico trivial, mas eu espero que vai ter infinitos pontos de célula. Depois a gente tenta jogar lá no GeoGebra 3D para tentar visualizar isso. Tá? E os outros pontos, com outro padrão? E os pontos que tem esse padrão aqui, cadê? KP, ou mais, e o y pode ser mais ou menos 1. Tá? Lembrando que uma quantidade inteira de π são esses aqui, ó. São esses pontos que estão na direção, são arcos, né? Que são congruentes ao zero ou π radianos, tá? É 0, 180 ou 360, ou qualquer múltiplo desses.
Todos esses arcos aqui, é fácil você identificar o cosseno deles, por exemplo. O cosseno desses arcos vai ser exatamente mais 1 ou menos 1. Claro, se o arco for positivo, se o arco for aqui, né, como se diz? Se o arco aqui for uma quantidade par, aliás, positivo não, for uma quantidade par de π, 0, 2π, 4π, 6π, o cosseno é 1. Se for uma quantidade ímpar, π, 3π, 5π, o cosseno vai ser menos 1. Tá? Exatamente o que a gente já tinha analisado antes. Então, se for uma quantidade par, aqui vai ser 1 vezes 1. Se for quantidade ímpar, vai ser menos 1 vezes menos 1. De qualquer forma, esse produto aqui vai ser 1. Então, o valor vai ser sempre 4 da primeira parcela. Tá? Sempre 4. E a segunda parcela, percebe que esses arcos aqui, exatamente que os arcos que têm cosseno valendo 1 e menos 1, a projeção desses arcos no eixo y, para ver o seno deles, é 0. Então a segunda parcela aqui vai zerar. Então o valor de D é positivo desses pontos. Tá? Então eles não são pontos de célula. Podem ser pontos de máximo ou mínimo. Vai depender da função com duas variáveis, a derivada de f de x com relação a x e x, a derivada de segunda ordem, que nós já calculamos aqui, ó. Olha aqui a expressão dela, é 2y cosseno x. Tá? Então aqui eu tenho 2y cosseno x. Se eu calcular a derivada de segunda ordem, nesses pontos que tem a componente x é uma quantidade inteira de π. E a componente y vai valer ou 1 ou menos 1, dependendo aqui, né? Se for uma quantidade par, é 1. Se for quantidade ímpar, é menos 1. De novo, se for uma quantidade par, isso aqui é 1 vezes 1. Se for quantidade ímpar, vai ser menos 1 vezes menos 1. De qualquer forma, o produto aqui fica sempre positivo. Ou seja, dá para verificar que todos esses pontos, apesar de serem infinitos, a imagem deles são sempre igual a 2, ou seja, sempre positivo. Então são pontos que a derivada segunda é positiva e a concavidade é para cima. Então são pontos de mínimo local. Tá? Então esse gráfico não é um gráfico trivial, mas são infinitos pontos críticos, mas eu vou ter uma infinidade de pontos críticos, que serão pontos de célula. Vou destacar aqui. Uma quantidade de pontos críticos que serão pontos de célula e uma quantidade de pontos críticos que serão pontos de mínimo local. Tá? Os pontos de célula são aqueles pontos que estão na direção do y igual a 0, e os pontos de mínimo local são pontos que estão na direção ali de y igual a 1 ou menos 1. Essa é a nossa expectativa. Tá bom? Vamos jogar isso lá no GeoGebra? Vamos ver aqui juntos. A expressão é, deixa eu anotar aqui do lado, é y2 menos 2y, vou anotar para não esquecer, é y2 menos 2y cosseno x. Vamos fazer isso aqui lá no GeoGebra e tentar visualizar esse gráfico. Isso aqui é um gráfico que realmente é difícil fazer à mão. Tá? Não é para fazer isso aqui à mão livre. Vamos ao GeoGebra. Vou digitar aqui na entrada. A minha função é uma função com duas variáveis, x e y. Y ao quadrado. Ótimo. Se a função parasse aqui, ia ser essa superfície cilíndrica, né? Tipo uma calha infinita, mas não parou. É y ao quadrado menos y vezes cosseno de x. Vamos ver que superfície é essa. Olha que gracinha. Vou tentar mudar aqui o ângulo de visualização. Olha. Bonita, né? Ela é ondulada. É como se fosse uma calha ainda, só que ela é ondulada. Observa? E realmente, ó, ela é, supondo aqui que ela é infinita, acima, e essa ondulação aqui me dá pontos de mínimo. Percebe? Se a gente olhar de cima ali,
ela vai ter vários pontos de mínimo. Tá? E pontos de célula também. Tem umas curvinhas aqui, ó, do lado. Se eu olhar aqui, ó, a concavidade é para baixo, nesse ponto em particular. Mas se eu olhar de frente, a concavidade é para cima. Então a gente vai ter infinitos pontos de célula na direção aqui de y igual a zero, como a gente tinha observado lá nas contas. E vários infinitos também pontos de mínimo, tá bom? Lá no enunciado, vamos voltar lá rapidinho. Observa aqui, ó, tá aqui, já coloquei aqui, que ele está pedindo para considerar só nesse trecho, ó, só entre x variando de -1 a 7. Então não é aquela superfície infinita, tá? Então apesar de eu ter comparado aqui, não vão ser infinitos pontos, não. A gente vai ter que parar ali, limitar, tá? Vai ter que colocar um limite para x. Isso então eu vou selecionar só alguns pontos críticos, não serão todos. Eu tinha esquecido dessa parte aqui. No gráfico é fácil mostrar, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui x igual a 1 só para a gente ver ali onde passa. Mas eu sei que x igual a 1 aqui no R3 vai me dar um plano, tá? Então, x igual a 1 eu tenho um plano. E x igual a... Não, mesmo? Não, -1. X igual a -1 e 7. Então, x igual a -1 é um plano, só que está mais lá atrás, ó, apareceu um azulzinho ali. E x igual a 7 é outro plano vertical. Olha aí. Então, a parte que a gente quer da superfície não é a superfície inteira. A parte que a gente quer a superfície é só essa parte aqui, ó, entre esses dois planos. Bonito, né? Então, eu não vou querer todos os pontos de célula. Eu vou querer só esses aqui, ó. Só esses pontos de célula que estão nessa direção. Então, aqui eu tenho 1, 2, vão ser só 2 pontos de célula. Só esses dois aqui. E os pontos de mínimo também não vão ser infinitos, como eu tinha feito lá nas contas. Serão só apenas 1, 2 e 3. Então aqui nós temos 3 pontos de mínimo, tá? E pontos de célula temos apenas 2 nesse território. Aqui seria mais uma, mas está fora. Aqui à frente teria outro, mas já está fora. Então nós vamos considerar apenas 3 pontos de mínimo e 2 pontos de célula. Tá? Olha que gráfico legal. Tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima.